Olá, olha, eu, você e o mundo inteiro estão de olho no mercado imobiliário americano. Será que nós estamos vivendo uma nova bolha? E será que essa bolha vai estourar? Então, hoje vamos analisar dois pontos de vista para chegar a uma conclusão. Uma pesquisa recente do Zillow, que é o maior portal de dados do mercado imobiliário, uma das grandes empresas imobiliárias aqui dos Estados Unidos, ele publicou uma pesquisa que analisa 911 mercados e conclui que em 123 deles, sim, há tendência de queda de preço. Mas em 780 outros, a tendência ainda é de aumento de preços até junho de 2023. Mas a grande novidade é que esse aumento de preços ele vai ser muito mais contido, muito mais moderado do que aconteceu em 2021 e 2022 por conta da pandemia do Covid-19. As pessoas presas dentro de casa, em apartamentos, em imóveis menores, buscaram casas maiores, mais espaçosas, com mais áreas de lazer. Isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você deve ter percebido isso aí. Um outro fator foi a injeção direta na economia de 4 trilhões de dólares por meio de incentivos, estímulos, né, às pessoas físicas e às empresas. Isso é muito dinheiro. 4 trilhões de dólares são aproximadamente 3 PIBs brasileiros, aqui injetado diretamente na economia. E um terceiro fator, a redução da taxa de juros durante a pandemia. O Banco Central americano, né, adotou uma taxa de juros flutuante entre 0% e 0,25%, um recorde histórico de juros baixos nos Estados Unidos. Então, esses três fatores realmente provocaram um aquecimento muito rápido do mercado imobiliário, da demanda no mercado imobiliário e, como consequência, uma elevação de preços. 2021 e 2020, em alguns mercados, a média de aumento foi de 20%, acumulando em 2 anos 40%. E hoje, quando o Zillow ainda avalia uma tendência de aumento de preço em 780 mercados, ele já prevê uma média de valorização de apenas 2,4%. Isso mostra claramente que o mercado imobiliário desacelerou e está tendendo ao equilíbrio. Um dado muito importante que essa pesquisa traz é que os preços se estabilizaram e que o volume de negócios caiu. Na compra de casas novas, ou seja, diretas da construtora, caiu 17% e na compra de casas usadas, né, caiu 20%. E é natural que nesse movimento de ajuste de preços, alguns mercados que subiram muito rapidamente tenham uma pequena tendência de queda. E o Zillow divulgou que em 30 dos 50 principais mercados imobiliários dos Estados Unidos, os preços podem cair no próximo ano. Entre eles, eu queria destacar São José, na Califórnia, o preço pode cair 4,5%. Em Phoenix, no Arizona, em São Francisco, na Califórnia, o preço pode cair 2,8%. Em Austin, no Texas, um mercado muito aquecido, o preço pode cair 2,7%. Em Sacramento, na Califórnia, no próximo ano, o preço pode cair em torno de 2,5%. Então você vê que mesmo admitindo uma queda de preço, não é um movimento disruptivo, não é um estouro de uma bolha onde podia se esperar quedas aí de 10% ou até 15%, como aconteceu em 2008. Né? São apenas movimentos de ajuste. E reiterando, né, essa também não é uma tendência generalizada para todo o território americano. De acordo com esse gráfico que eu quero te mostrar, olha, está a análise dos 911 principais mercados imobiliários nos Estados Unidos. Os pintados de azul representam uma tendência de alta de preços entre junho de 2022 e junho de 2023. E os pintados de vermelho, né, uma tendência de queda de preço. Quanto mais azul, né, quanto mais forte for a cor azul, maior é a valorização, sendo que o máximo previsto nesse gráfico, o azul mais forte, seria de 10% de aumento de preço e da mesma forma, quanto mais vermelho, né, maior seria a desvalorização, também podendo chegar a menos 10%. Como nós trabalhamos prioritariamente na Flórida, a primeira conclusão que eu queria que você visse é que toda a Flórida está pintada de azul. Na Flórida, não há nenhum mercado analisado com tendência de queda de preço. E ainda assim, os pontos mais escuros a gente vai encontrar em Ocala, com uma valorização ainda prevista de 8,2% no próximo ano. A região de Tampa e Clearwater, com uma valorização prevista de 6,7%. Lakeland, que está entre Tampa e Orlando, com 7% de valorização prevista. A região de Orlando e Kissimmee, com 4,9% de valorização.
Jacksonville com 6,1% e Miami com 5,6% de previsão de valorização no próximo ano. E mesmo nesse gráfico, você nota que as áreas vermelhas elas estão bem clarinhas, né? Indicando que uma desvalorização entre 1% e 4% podem acontecer nesses mercados. Além do Zillow, outros players gigantes do mercado imobiliário, como a CoreLogic, a Freddie Mac, a Fannie Mae, concordam que ainda existe tendência de aumento de preço dos imóveis. Mas isso está longe de ser um consenso entre todos os analistas, né? Inclusive o Robert Shiller, que foi o economista que previu o estouro da bolha imobiliária em 2008, ele acha sim que o mercado vai ter uma retração que pode chegar na média a 10%. Mas entre a análise de Shiller, que é mais macroeconômica, ele olha a economia e o território americano como um todo, e a do Zillow, que avalia as variáveis macroeconômicas, mas também as variáveis locais de cada mercado, eu prefiro ficar com a análise do Zillow, porque ela considera as características da economia, né, e tudo que está acontecendo em cada cidade e como isso reflete no preço dos imóveis. Eu vou te dar um exemplo. Você acha que dá para pôr na mesma cesta de análise Orlando e Nova York, que são cidades totalmente diferentes? Nova York, uma cidade de 200 anos, Orlando, uma cidade de praticamente 50 anos. Nova York praticamente não tem nenhum terreno disponível, Orlando tem aí 60%, 70% do seu território ainda sem uso. Nova York, uma cidade de 9 milhões de habitantes, Orlando, uma cidade de a grande Orlando, né, uma cidade aí de 2,5 milhões de habitantes e crescendo rapidamente. Por onde você anda em Orlando é um canteiro de obras. A gente vê obra acontecendo para todos os lados. Tanto obras de infraestrutura pública como imóveis em construção, tanto residenciais como comerciais. Então você acha que um ajuste de preço em âmbito nacional vai atingir Nova York e Orlando da mesma forma? Eu acho que não, e por isso eu prefiro a análise do Zillow. E dentro da análise do Zillow, a Flórida é um estado que realmente agora desacelerou a valorização dos imóveis, mas ainda deve crescer, como falei para vocês, entre 4% e 6%, dependendo do condado. Então, quais as minhas conclusões? Bom, é que o mercado agora está em equilíbrio. Não é mais o seller's market, o mercado vendedor que a gente vivia há 6 meses atrás, onde um comprador tinha que se submeter a participar de leilão, a pagar mais do que o preço anunciado de um imóvel, a abrir mão de incentivos de closing costs, de incentivos para acabamento da casa, porque se ele não fizesse isso, tinha um outro interessado em comprar o imóvel na frente dele. Então esse mercado é muito ruim para quem compra, porque ele fica sob pressão do tempo, né, e ele tem pouco poder de negociação. Hoje, para comprar um imóvel usado, dá para fazer com calma. Os imóveis já estão ficando aí de 20 a 30 dias no mercado, os vendedores já negociam preço e quando o imóvel é novo, as construtoras já têm mais de um lote disponível, já voltaram a dar incentivos de closing costs e voltaram também a contribuir com pacotes de upgrades, né, ou de itens opcionais. Então, agora, setembro de 2022, se a gente olhar com cuidado, inclusive já aparecem boas oportunidades, casas que estão anunciadas abaixo do preço médio do mercado. E é por isso que eu nunca acreditei numa bolha imobiliária de 2021, 2022. Porque quando a gente compara com o movimento de 2008, os fundamentos são muito diferentes. Enquanto em 2008 a bolha foi proporcionada por um excesso de liquidez, um excesso de crédito fácil, onde qualquer pessoa podia ir a um banco e praticamente receber um financiamento oferecendo uma casa em garantia, porque os bancos eles facilitavam a concessão desses créditos, chamados créditos podres, né, os subprimes, para revender para bancos maiores e para seguradoras, sabendo muitas vezes da fragilidade financeira dos mutuários, se apoiando 100% no valor do imóvel como garantia. E aí aconteceu o que aconteceu, um mercado sem muito critério para conceder crédito, num determinado momento, explodiu. E os Estados Unidos aprendeu muito com o estouro da bolha de 2008, tanto que fez uma reforma de Wall Street, fez um decreto chamado Frank-Dodd Act, que tornou mais criterioso concessão de crédito, principalmente crédito imobiliário. Então hoje não é qualquer pessoa que se qualifica para comprar um imóvel e muito menos 2, 3, 4, 5, 6 imóveis como fazia lá em 2006, 2007. O aumento da demanda atual
é principalmente motivado por novas moradias e novos investimentos da classe média americana, que sempre apostou que o mercado imobiliário é um investimento rentável e seguro para toda a família. Então, como você vê, é um aumento de demanda mais orgânica e menos especulativa, como foi em 2007 e 2008. Bom, então, mesmo não conseguindo garantir nada, afirmar nada para vocês, eu queria compartilhar essa minha visão de que o mercado acomodou. Eu acho que as chances de queda drástica de preço são muito baixas, a menos que tenha algum fator novo que venha a influenciar no preço dos imóveis, e que na Flórida, segundo o Zillow, segundo o CoreLogic, segundo o Freddie Mac, Fannie Mae, os preços ainda devem subir entre 10% e 6% ao ano. Então, se você é investidor imobiliário, se você procura uma casa para morar, toma cuidado para não esperar demais. Eu sei que muita gente está esperando os preços caírem drasticamente, mas talvez isso nunca aconteça. Provavelmente, os preços ainda nesses mercados que eu falei para vocês podem vir a subir. Fato é que imóvel é um ativo muito procurado por vários perfis de investidores e assim deve ficar nos próximos anos. Então eu queria te trazer essas informações, vou deixar o link dessa pesquisa com esse gráfico para você olhar com mais calma, né? E se você decidir investir agora, você já sabe, você pode me procurar, pode procurar qualquer corretor da Talent, que a gente está aqui para fazer uma boa compra para você, tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, quer ver mais vídeos como esse ou vídeos de casa aqui na Flórida, então se inscreve no canal, ativa o sininho e aí o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, esse imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau.